Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. A vocês que nos acompanham e a vocês também que chegaram pela primeira vez e estão nos acompanhando a partir de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília e aqui conosco a nossa colaboradora Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. E a nossa convidada especial, jornalista, espírita, escritora, Daniela Miliari. Tudo bem, Dani? Tudo maravilhoso. Sempre bom estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, né? É sempre muito bom conversar com você, Dani. Que bom. E o papo de hoje é um papo bastante sério, que a gente deve refletir. Quem sabe vamos ressignificar alguma coisa importante, que o Papo Espírita é uma pergunta. Como amar os nossos inimigos? Dani já esteve escrevendo um texto, e Dani tem sempre aquela abordagem amorosa. E aí a gente vem perguntando, começando o papo com Dani, perguntando, Dani, é possível ressignificar um inimigo a ponto de perdoá-lo e amá-lo? Com certeza é possível. Agora, com certeza é um processo, né? É lógico que devem existir almas aí muito mais adiantadas no processo que nem observam uma pessoa como um inimigo mais, né? Mas para nós aqui que estamos nessa escola e começando mesmo essa caminhada, muitas vezes isso é um processo realmente que leva um tempo, leva, né, uma série de ressignificações, mas a gente sabe que não existe um acaso, que existe algo que promoveu aquele reencontro na pedagogia da vida, né, que quase nunca é fácil, quase nunca é leve, e leva tempo, né, para a gente realmente conseguir ir ressignificando, mas tem algumas chaves aí pelo caminho que a gente encontra principalmente no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde Allan Kardec, né, realmente sistematiza essa temática dos inimigos de uma forma brilhante. E a gente consegue começar a desvendar e a entender um pouquinho do mistério dessa resposta. Porque talvez essa dificuldade nossa é a nossa dificuldade de exercitar perdão, não é? Da compreensão que nada é o acaso, que aquele que julgamos ser um inimigo porque de alguma forma agiu contra um desejo, uma expectativa nossa, e pensar e classificá-lo como inimigo, quando na verdade, como tudo não existe, as coisas não existem ao acaso, é o fato de ressignificar que aquele ato é para que eu reflita, pare, dê um tempo para repensar. E aí... Tem vários obstáculos aí pelo caminho. Com certeza existe essa questão do perdão, né? Que realmente é nada fácil. Existe também aquele lugar em que a gente se identifica como sendo a vítima, né? Então, aquele lugar onde a gente não quer se autorresponsabilizar e onde é muito mais fácil a gente ficar só apontando para fora. E esse lugar, ele tem uma raiz anterior, que é o não confiar em Deus, não confiar na vida, e que aquilo tem algo para trazer, né? Então tem esses três óbices aí para você realmente se apropriar da autorresponsabilidade que isso traz, deixando bem claro que fatos são fatos, né? Não quer dizer que aquela pessoa está fazendo um bem para você, ela de fato está fazendo alguma coisa que te causou dor, que te causou prejuízo, que te causa uma série de questões delicadas, e que essa pessoa vai precisar lidar com a justiça divina e com a justiça da terra, né? Então, uma coisa não isenta a outra, né? Ainda assim, quando a gente consegue lidar com essas questões da terra, porque eu acho que todos nós precisamos recorrer à justiça, né? Porque às vezes, quando você vai interpretar o dar a outra face de uma forma um pouco rasa, você pode ser levado a pensar que você simplesmente, né, sai assim, perdoando,
sendo que existem algumas questões ali no âmbito terreno mesmo, que a gente, até para o bem de todos os envolvidos, é importante que a pessoa lide com as consequências dos atos que ela causou, né? Agora, de que lugar interior eu faço isso? Eu faço isso de um lugar de consciência, ou de vingança, ou de querer, né, realmente fazer aquela justiça com as minhas próprias mãos? De que artifícios eu me valho para poder fazer isso? Então, é um assunto que ele tem vários aspectos para esmiuçar, né? É uma questão complexa também, né? Porque até que ponto essa agressão que eu estou sofrendo, até que ponto eu vou reagir e como vou reagir, né? E aí você está trazendo o evangelho, que também mostra que a gente não deve também ficar parado, inerte, mas também eu acho que ele vai nos mostrar como fazer, como devemos agir, ao invés de reagir, não é, Dani? Exatamente. Eu fiquei muito tocada quando eu me deparei, né, pela primeira vez com esse capítulo 12. Ele é, para mim, assim, um dos capítulos mais maravilhosos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec, aqui no item 3, eu peço licença para ler só um breve trecho aqui, Importante. que ele está explicando, né, que amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é da nossa natureza, né? Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do que ele bateria em contato com um amigo. Então é diferente. Você não pode exigir que você vai gostar ou se sentir em relação a essa pessoa como se você não fosse humano, né? Como assim? Então tem todo um processo da naturalidade da gente não negar a nossa humanidade. Eu acho muito bonito que Kardec fez questão de esmiuçar isso. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. O que é o guardar ódio? É você ficar apegado. E quando a gente se apega, a gente fica na vítima. A gente não percebe que aquilo veio e trouxe, por mais que tenha doído, algum aprendizado, algum reajuste perante a lei de Deus que a gente às vezes não consegue compreender, algum reequilíbrio. Hoje em dia eu não estou mais usando muito essa visão de reajuste, de expiação, mas eu vejo mais como um reequilíbrio interior no processo das nossas existências, sabe? Então aquilo ali que aconteceu, aquele fato que me machucou tanto, estava reequilibrando algo em mim e trazendo algum aprendizado importante. Mas só antes que você continue, para isso precisa de muita lucidez e consciência, né? Interna, né? De puxando um pouquinho para me compreender, né? Como às vezes eu reajo, né? E passando por um processo de agir olhar isso com lucidez. Embora sentindo que o sentimento não seja agradável, né? Às vezes, na faixa evolutiva que estamos, que o primeiro impulso ainda é o impulso, às vezes, do revide, né? Da vingança, é silenciar e ressignificar. Olha, Miriam, né? eu acho muito, acho muito natural que quando aconteça, inclusive eu nos últimos meses venho vivendo uma situação dessa e até foi curioso esse convite, né? Porque ele foi fruto até de um texto em meio a um processo que eu vivi de um embate desse. E com toda a naturalidade, no primeiro momento, o que vem em você é a defesa. Nós temos a nossa porção instintiva animal e isso não pode ser negado, né? Então, normalmente essa defesa, ela vem para mostrar, dentro do processo todo do Abraço à Sombra, que é o livro que eu escrevi, aqueles aspectos, né, mostrar para todos, da nossa... Aqueles aspectos da nossa personalidade que ainda se vitimizam, que ainda estão nessa infância espiritual, que ainda não percebem esse amplo, esse todo. Mas esse ainda, né, não sei nem se algum dia estaremos lá, mas conforme você caminha 1 milímetro a cada dia, que você vai amadurecendo, que você vai passando por várias dessas, porque a vida vai trazendo, né? Novas e novas oportunidades da gente revisitar esses cantos da nossa alma que precisam amadurecer. Então, conforme vai se apresentando uma nova situação, parece que você já... Peraí, eu conheço isso aqui. Eu já passei por isso antes. Será que é isso tudo mesmo? Será que... O que eu tenho de parcela nisso aqui?
O que eu posso tirar desse aprendizado para mim, né? Como que eu posso reagir de uma forma melhor? E às vezes, nos primeiros dias, você fica com aquela raiva e fingir que ela não tá ali não é legal. Sabe, eu acho que a gente tem que deixar aquilo escorrer, de preferência a gente com a gente mesmo, né, para não ficar descontando no marido, nos filhos, nos colegas de trabalho, né? Eu acho que a prece me auxiliou muito nesse processo, a leitura do Evangelho, para mim também o escrever, né? As terapias ajudam a gente a ir organizando até que a gente consegue ir aos pouquinhos encontrando esse caminho de sair desse vitimismo, desse apego a essa vingança, né? Que voltando aqui ao Allan Kardec, ele diz assim, que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ou seja, quando você não quer ficar se vingando, você não vai amar ele igual você está encontrando com seu melhor amigo. Isso. Mas já é um tipo de amor, isso já é um tipo de oferecer a outra face, porque ao invés de você se vingar na mesma medida, você está se recolhendo e pelo menos você não está odiando. Eu acho muito humana essa interpretação. Um crescimento, né? Como pessoa. E ele segue aqui, é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. E é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Esse aqui não é fácil não, hein? Isso é uma etapa, né? Essa é uma etapa. E é desejar-lhes o bem e não o mal. Esse também é um que eu acho que ele é mais tranquilo da gente conseguir administrar, né? Só de você não se regozijar não se alegrar com o mal que possa acontecer. É isso que eu ia comentar, porque às vezes, né, por mais que entenda, né, que a questão do outro olhar para aqui, não ficar embutido aquilo. Ainda bem que deu tudo errado para ele. Ainda bem que... Gente, isso é um comportamento que a gente tem que estar atento. Porque a gente vai contra o que está dizendo aqui, não é? É aquela coisa, não, na encarnação que vem vai ser o próximo. Pois é, eu perdoo, mas na próxima encarnação, né? Mas Deus está vendo. A gente tem expressões. Eu acho o seguinte, a naturalidade desses processos de quando essas sombras vêm à tona e falam isso, aí você percebe aquilo vem, aí você, opa, falei, né? Aí você para e pensa, daqui a pouquinho, mais à frente, se você segue com esse compromisso com o Evangelho, mas principalmente você, com você mesmo, com fazer o seu coração, esse terreno fértil para o Evangelho, né? Chega uma hora que você fala assim, não, bobagem, né? Aí daqui a pouco você começa a utilizar, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com o Marquinhos aqui, um professor aqui do passe, que ele falava, né? Se você está com um problema com alguém, fecha os olhos e visualiza que você está escolhendo a sua flor favorita. Qual é a sua flor favorita, Thelma? A rosa, né? Que cor? Uma rosa... eu gosto amarela. Pronto, aí você imagina aquela pessoa com quem você está tendo aquela lida, fecha os olhos e você imagina que você está todos os dias entregando, antes de dormir, uma rosa amarela para essa pessoa, né? Lógico, depois de você já ter deixado esse conteúdo que está tão forte dentro de você sair, né? Outros recursos é você escrever, por exemplo, uma carta, botar tudo de ruim para fora, né? E não envia a carta. Você queima a carta. Não envie nem o e-mail. Nada. Assim, lógico, né? Assim, lógico que em alguns casos pode caber a pessoa se comunicar e querer, né? Mas eu digo assim... Mas em outro sentido, internamente, né? Internamente, você poder colocar isso para fora e queimar isso é uma coisa que também ajuda muito. Tem vários recursos, né? Pra gente conseguir ressignificar, né? Mas eu acho que principalmente a compreensão da vida imortal. Sim. Né? Da vida que você sabe que vai continuar, você acreditar na misericórdia divina, que aquilo chegou para você, não foi uma roleta russa aleatória, né? Aquilo ali bateu na sua porta porque era um momento de você ser experimentada naquilo, né? E como que eu vou crescer com isso, né? Agora, sempre levando em conta a nossa humanidade. Porque senão, novamente, a gente começa a fabular, a fantasiar que eu já estou aqui, até que vem a situação e ela rapidinho mostra o que tem. Então, quanto antes a gente admitir
a nossa natureza e abraça a sombra nesse sentido de acolher, natural eu me sentir assim, faz parte essa raiva que eu tô, mas não alimentá-la e não ficar preso nela. Então tem algum meio termo entre você se forçar a uma solução e entre você negar o que você está sentindo. E eu acho que esse meio termo é aquela caminhada, milímetro a milímetro, dia a dia. O tempo ajuda, esfria o sangue, né? Isso. A gente está se expondo à oração, às palestras, aos exemplos de vida, ao estudo do evangelho, enfim, a leitura. Tudo isso a gente vai conseguindo amenizar, né? Se conhecer, né? Porque aí, hoje eu não consigo falar com a pessoa, estar na presença da pessoa, mas à distância eu posso fazer uma prece por ela, posso, né? Plasmar uma flor para ela. Então, pode. E tudo é distância. Tudo é distância. Porque não existe distância, né? Aqui agora e a distância também não existe. Se eu tô aqui e eu consigo me conectar com essa emoção, é o que eu falo, se a paz já está selada em mim, fechou, né? Você ama os inimigos em você, isso está resolvido. Você não precisa nem comunicar, já é, né? Agora, continuando aqui com Kardec, ele fala que também é estender-lhes a mão, que socorre, em caso de necessidade, e é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E é finalmente restituir-lhes todo o mal com bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Enfim, é muito, muito intenso esse ensinamento aqui, que é o último parágrafo do item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele tem aqui o mapa claríssimo, né? E se a gente conseguir, pelo menos aos pouquinhos, ir galgando isso e dando tempo para nós mesmos, né? Nos amando nesse processo, mas buscando, sem estacionar, sem... Ah, não, tá bom, já fiz suficiente. Não, a gente sempre pode um tantinho mais, né? Sim. Aí, e continuando nessa caminhada, né? Eu acho que nesse processo, né, de como lidar, né, com o desafeto, né? Até o nome inimigo fica bem pesado, né? É interessante o que você nos trouxe aqui junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mudança tal que a gente também se perceba que a gente não é superior, que a gente é igual, porque da mesma forma que eu me senti magoada, ressentida, né, com o comportamento, com a fala do outro, quantas vezes eu também já fui esse mesmo instrumento, né? Então, se eu nego a ele essa oportunidade de eu mesma ressignificar dia a dia, eu também estou negando a mim a oportunidade que o outro, embora eu não possa fazer nada pelo outro em termos de mudança de pensamento, de atitude, mas eu começo a negar em mim que eu também não mereço, né? Não mereço ser perdoada por aquilo que estou fazendo de errado. Mas é a gente puxar um pouquinho o nosso tapete, né? Essa elevada posição que às vezes a gente se coloca no julgamento da atitude alheia, de que a gente também está no mesmo nível, né? Até porque o mal que se comete, em geral, ele vem de uma inconsciência mesmo. E por mais que a pessoa pareça super sábia, né? Ela é humana. Nós todos somos humanos. Né? Então, quando a gente, digamos assim, é artífice do mal, né? Inconsciente, a gente tem que entender que assim, é o momento daquela pessoa. É a fase que ela está atravessando. E eu acho que é bem importante, inclusive nas constelações familiares se fala muito disso com relação a criminosos, por exemplo. Quando alguém comete um crime, para ele é muito importante que seja aplicada uma pena justa. Porque quando é aplicada essa pena justa, essa pena, quando cumprida, isso redignifica essa pessoa perante ela mesma, perante a sociedade. Se ela fica sem a pena, ela fica completamente perdida e buscando mais e mais limite, fazendo novas infrações. Olha que interessante. Que interessante. Ela vai buscando até que alguém para ela. Né? Então, esse colocar limites,
para esse inimigo, digamos assim. Você se valer da justiça, né, na medida da justiça, não da sua vingança, entende? Nossa, uma diferença muito importante. Muito diferente. Sutil, mas muito importante. Exatamente. Quem é que diz, né? Quem é que sabe? Então, assim, aí a gente tem que entender, né? Que tem a justiça da terra, a justiça divina, e que a gente não tem como entender, como perscrutar essa grandeza imensa. A gente não sabe o que aí no âmbito do espiritismo, né? É o que a gente fez para poder estar revisitando uma situação, né, dessas de agressão, que seja, de ataque, de você receber um golpe, né? Mas, assim, a vida sempre traz uma oportunidade de, nem que seja, fica mais ligado em quem você confia, fica mais ligado em quem você está encostando para resolver suas coisas, os seus negócios, da sua grana, né? Fica mais ligado para quanto de abertura você está dando, sabe? Quanto que a gente fica tentando sempre se escorar nos outros, na nossa busca infantil mesmo, sempre da mamãe, do papai, aquela coisa. A gente está sempre buscando isso. E aí a gente se expõe. A gente se expõe a esses golpes, a gente se expõe a essas situações todas. E quando ele vem, o que ele vem? Dá a medida certa de, opa, deixa eu ficar ligada. Deixa eu ficar um pouquinho mais esperta e fazer disso um moinho para eu poder ter um protagonismo, para eu poder ter uma autorresponsabilidade que, lógico, em alguns momentos a gente ficou até um pouquinho mais amargo, né? Demora a voltar a confiar, mas a gente conseguia entender que é um outro tipo de vitimização quando a gente fica nesse lugar, né? Mas a gente entender que aquilo veio para que eu pudesse ter uma forma mais responsável de lidar comigo mesma e com os meus assuntos. Tem esse componente também. Essa forma responsável é amadurecimento, né? Amadurecimento não na nossa idade cronológica nossa, mas um amadurecimento de espírito, né? Se eu posso chamar assim, psicológico, né? Sim. Porque estar no lugar da criança é muito prazeroso e fácil, não é? Porque a criança tudo recebe, chora, tem sempre alguém para acolhê-la, não é? Exato. Ou o externo está fazendo por ela um papel que ela precisa começar a fazer. E aí o amadurecimento significa separar um pouquinho dessa simbiose prazerosa de que os outros que nos amam estão nos nutrindo, não é? Isso. E a gente tem que passar a aprender a se nutrir. E esse caminho de aprender a se nutrir, a gente bate bastante a cabeça. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Até compreender, para vivenciar isso, né, Dani e Thelma? Terceiriza, né? Você acaba terceirizando para o outro e estimulando o inimigo a fazer coisas para você, né? Ou com você, que de certa forma você também está fazendo, né? Parte desse processo. Você está estimulando aqui. É um consultor, né? Estimulando aí te prejudicar. Né? Então você, peraí, isso aí não está certo. Está na hora de eu assumir a minha situação aqui. Onde que eu abri a guarda, né? Aí começar a fazer uma reflexão de que o que é isso? Peraí, vamos tomar conta do meu espaço. Tudo isso faz parte dessa... Amadurecimento, né? E é nas experiências da vida que a gente amadurece, porque a gente vai lendo, né? A gente vai estudando, a gente vai meditando, aí chega a hora em que a vida te experimenta, né? E aí você cai, tudo bem, levanta e fala, ok, deixa eu olhar de novo para isso aqui. Nossa, nesse período que eu tenho vivido, sei lá, de outubro para cá, eu li o capítulo 12 umas 10 vezes. Eu falei, peraí, gente, deixa eu... Né? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você realmente conseguir colocar em prática, mas entendendo que nós somos humanos, que isso aqui não é fácil para ninguém, né? E que se eu conseguir avançar 1 milímetro por dia nisso aqui, né? Tá certo, tá tudo bem. E tem, junto com esse amadurecimento, vem um presente muito bonito, que são o conhecimento dos nossos limites. Sabe? Porque muitas vezes
a gente às vezes interpreta de uma forma, digamos assim, mais superficial a caridade, né? Como sendo aquela pessoa que vai confiar, que é doce. Não, se você for encontrar com essas grandes pessoas que estão nesse caminho, elas têm os limites delas bem claros. Isso. Porque fica interpretando como assim, você é bonzinho, você é bonzinho. Entende? Agora, tem aquele bonzinho, né, que está, na verdade, estabelecendo uma relação de barganha com o outro. Eu vou ser bonzinha para você achar que eu sou bonzinha e a gente está se entendendo aqui. Porque colocar limite, você se expõe a frustrar o outro. Isso. Né? E quando você frustra o outro, a pessoa pensa, nossa, mas esse aí não é tão bonzinho assim não, né? Então fica todo mundo se expondo e se emaranhando uns com os outros dentro dessa negociação de ser aceito, eu te aceito e você me aceita, né? Então esse é um outro tema importante que envolve essa questão de inimigos, porque poxa, eu confiei tanto em você, aí você vai e faz isso comigo. Entendeu? O que eu estava aqui buscando, além desse colinho, né? A gente busca muito essa aprovação. Sim, verdade. E conforme você vai lidando com essas situações, você vai aprendendo a encontrar os seus limites. E os seus limites são de melhor que você pode oferecer ao outro. Você não precisa ser agressivo. Eu acho que quando você encontra os limites, até no começo você é meio estabanado, né? Você comunica eles com um pouco de raiva, porque você ainda está tão inseguro que você... Não, aí não, né? Mas conforme você vai ganhando segurança em você mesmo e nos seus próprios limites, você consegue comunicá-los com um pouco mais de temperança, de calma. E falar, olha, aí não. Posso ir até aqui, né? Acho bom ir até aqui, mas daqui para cá não dá. E aí não tem espaço para ver esse tipo de ataque, entende? Então, esse é um presente muito bonito que vem com a compreensão mais profunda dessa lida com os inimigos, né? Eu acho que podem ser treinadores, são, com certeza, consultores, com certeza, tudo, não é? Que nos faça compreender melhor, né? Instrumento de evolução, né? Sim. E o interessante que a Dani eu estava aqui refletindo também, porque aquele inimigo, né, em que ainda há uma possibilidade de um diálogo, né, falar, o que aconteceu? Eu me senti assim em relação àquela sua fala, àquela sua atitude. Mas existem também situações na qual o nível foi muito maior e eu também classifiquei no nível por causa da minha dor, né, da minha dificuldade de lidar, em que esse diálogo momentaneamente ele é inviabilizado. Então, buscar essa harmonia interna na oração, é isso que nós estamos comentando, é isso que você está nos trazendo, né, Dani? É porque assim, quando você encontra já o perdão dentro de você, você já encontrou sua paz. Você não tem necessidade de chegar lá para o outro e dizer que perdoa, porque isso é até se colocar em superioridade. Entendeu? Porque, na verdade, haviam duas pessoas experienciando algo juntas. Por mais que tenha havido dolo e que ele pode, sim, ser recompensado, né? Com a justiça, etc. Mas, assim, você se reconhece na mesma altura e você nem precisa mais nem voltar a ser amigo, a não ser que haja, como aqui no Evangelho ele diz, quando ele buscar o caminho da reconciliação, ou quando buscar... pedir a mão para você estender a mão para essa pessoa, quando você se sentir pronto, porque não adianta também você ficar se violentando, porque isso vai dar problema logo ali, depois. Então, assim, existem passos que não dá pra gente sair, né, pulando isso antes da hora, porque o mais importante é você encontrar a sua paz interior, é você parar de vibrar essa sensação de que você é a vítima, né? Que você passou por aquilo aleatoriamente, que aquela pessoa é do mal, né? Estamos todos em movimento. Nós já fizemos muito mal no passado, possivelmente, né? Essa pessoa também está em movimento, ela também, no tempo dela, e aí você tem que soltar a mão disso, de exigir que ela mude, exigir que ela repare. Isso é ela com a vida, ela com Deus, ela com a própria consciência.
né? Isso não nos cabe. O que nos cabe? Que eu acho que é isso que você está perguntando. É encontrar a nossa paz, né? Entendendo que existe algo maior que rege isso tudo, que eu não estou passando por isso aleatoriamente e que, independente de qualquer coisa, de uma grande dor, vem sempre uma grande força, uma grande compreensão, um grande aprendizado, né? E só de eu chegar nesse lugar, eu já vou parar de ficar alimentando aqueles pensamentos obsessivos, né? Que a gente fica numa retroalimentação remoendo, que vira a tal da obsessão de encarnado para encarnado. Exatamente. Que existe de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. E existe demais de encarnado para encarnado. E só de nessa pilha que precisa estar conectada dos dois lados, um dos lados desligar, acabou. Você já encontrou a sua paz, você já não está numa retroalimentação. Você entendeu, ok, foi duro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Procurei a justiça, se foi o caso. Resolvi, uma coisa independe da outra, isso é importante. Isso. Mas eu solto isso aqui, porque eu fico com a compreensão. Eu fico com o aprendizado que isso me trouxe. Né? E o que me faz ficar presa nesse segurando aqui? É o apego. É o apego ao lugar de vítima. Eu acho que devem também ter situações de outras vidas, né? Sim. Que nos fazem apegar ainda mais. Fica mais difícil de soltar. Mas, ao mesmo tempo, conforme a gente se conscientiza disso, o soltar fica mais especial e mais bonito no seu efeito, né? Quando a gente solta, finalmente. O aprendizado do desapego também é um aprendizado importante, Nossa, não é? Muito. Tem essa desconfiança de Deus, essa não facilidade de confiar que tem algo maior, mas ele vai pagar mesmo, né? A vingancinha leve, né? Será que vai pagar mesmo? E é uma sensação de justiça. Aquele desejo... Não, um desejo de justiça que eu acho até que é autêntico e é natural, né? Mas assim, você vai querer ser o artífice disso? Né? Escândalo é necessário, né? Mas, isso, esse é um tema importante para todos mas também. Daquele... Que foram instrumentos. Que é o instrumento do escândalo. Né? Então, assim, o escândalo é necessário, ele aconteceu, e é uma confiança na vida e no universo que essa pessoa, a seu tempo, vai precisar olhar para isso. Não é que você vai ficar ali depois seguindo e vendo se a pessoa né, passou por um problema. Agora sim. Não, é soltar. E esse soltar vem de onde? Confiar em Deus. Confiar na providência divina, na misericórdia divina. E ter humildade. Humildade também ajuda de reconhecer que quantas vezes a gente fez isso. Quantas vezes a gente fez. Nessa vida, não vamos nem não, nem outras. Nessa gente a humildade é muito importante, porque você se avalia e sai dessa história. Eu sempre gosto de falar que toda vez eu acabo falando isso, né? Mas eu vou repetir mesmo assim. A humildade eu aprendi com Simão Pedro, né? Aquele palestrante que eu sou muito fã dele. Ele fala que vem de humus, que é terra, e ilde, de pés. É você estar com os pés no chão, no mesmo nível de igualdade de todos os seres humanos. Você se reconhecer ali, pois é. Estamos todos aqui brincando no playground do Senhor, tá todo mundo na pista. E a gente, todos erramos, todos ofendemos, todos agredimos, todos caímos. E assim, imbuídos das melhores intenções, né? Imbuídos dos melhores argumentos. E a gente às vezes finge pra gente mesmo que não tá agredindo. Mas se você olha um pouquinho mais detidamente, você encontra lá no fundo. Tô sim. Né? E aí aquela história. Usa isso como uma matéria para você conhecer-te a ti mesmo. E numa próxima, sempre vem a próxima, porque a vida traz de novo. E aí a gente consegue soltar cada vez mais cedo, cada vez mais leve. É um processo que se dá nas muitas espirais, né? Dos acontecimentos. Pelo menos comigo tem sido assim. Tem aquelas provas que são mais duras, né? Que vem realmente você fala, meu Deus, eu vou conseguir pular essa onda, ainda mais para tsunami.
Mas assim, o evangelho pedir, obtereis e vem, né? A resposta. Traz essa serenidade que a gente precisa, né? Então, assim, nem assim, nem assim. Ele traz essa serenidade que a gente iguala, né? A humildade. E aí a gente vai, nem que afaste, aquela, né? Estou insistindo nessa afastar, porque é natural. Sair de cena é importante. É natural afastar. Buscar o evangelho, para você fazer uma autorreflexão. E a própria vida. Se precisar, lá na frente, ela reorganiza o encontro, né? O aprendizado tem que ser reaplicado, né? Porque é seu, né? O processo Exato. É seu, né? Nesse momento, você está vivendo o que você está vivendo. O que eu estou, a Miriam, o que... Cada um é seu, seu mundo bem complexo e atuante e rico. Exato. Esse bate-papo é muito interessante, Show, porque né? numa pergunta, como amar os inimigos, a gente, no desenrolar do bate-papo, a gente vai verificando que é uma oportunidade da gente se olhar também, né? Sempre. Se olhar, né? O que não é. Treinar a humildade. É muito interessante. Então, a gente acha que é o externo, que o culpado é o outro inimigo, mas é uma oportunidade de um olhar mais, né? Mais interior. Mais profundo. Mais bastante profundo. Doloroso, né? Mas é possível. É possível. É um querer, né? Amar mais. Mas não esse amor quimérico sem o pé no chão, né? É aquele real. Que olha para realmente a dor que eu estou sentindo nesse momento, né? Aquela coisa assim, poxa, é sério que isso aconteceu, né? Mas aí, aos pouquinhos, assim, realmente o evangelho, ele fornece muitos elementos, né? Fora todas as terapias que a gente observa por aí, uma das frases mais impactantes é muitas vezes você olhar para sua agressão também e dizer, eu também, agressora, eu também tenho questões para lidar. Então eu não me distancio de você, eu estou aqui junto, nesse terreno eu brinco dessa plenitude, estamos aqui nesse mesmo plano, eu e você. Então eu também reconhecer que eu tenho isso em mim, embora talvez não tenha feito nada de mal nesse mesmo sentido, mas nós todos estamos juntos nesse tecido, né? E entender que não é aleatório. Essa é uma fé e é uma confiança que eu tenho de que algo que vem é porque está soltando determinadas coisas, está equilibrando outras tantas, está servindo de aprendizado. Eu tenho muito esse olhar para frente, sabe? De sentir que a vida é essa professora, essa mãe maravilhosa. E de toda a situação, a gente, quando termina, faz lá a travessia do deserto, do rio, o que for. A gente chega mais enriquecido do outro lado. Com certeza. Se a gente conseguir ter essa postura de autorresponsabilidade, que não vai ficar amargando, não vai ficar... Não, vou lá. E aí a gente consegue fazer do limão uma limonada. Não é se rebelar, né? Não é ser rebelde, né? Negar, né? Esse momento... Você pode até ser rebelde, negar por um tempo, mas não dá pra você ficar nisso pra momento, sempre. É isso que eu falei, em algum momento tem que ser enfrentado, tem que, né? No bom sentido. Enfrentamento, né? Tomar atitude. Né? Eu não falo enfrentamento, eu vou abraçar a sombra. Pronto. O enfrentamento com a olha, amiga, não dá muito certo comigo. É muito agressivo, né? Eu abraço a sombra. Não gosto. Mas tem também. Tem também seus momentos. É necessário, né? É necessário a gente sempre lembrar disso, né? O primeiro passo depende da gente, né? Sempre. A gente com a gente mesmo, com o outro, né? E essa amorosidade, sempre que a Dani fala, nos motiva, né? Que tudo é possível mesmo. Acho que... Numa atitude amorosa, né? E assim, entendendo, né, que a raiva vem. Eu tenho os meus momentos que essa amorosidade, quando vem, né, e você é atacado, o que se mostra aí? Não tem amorosidade, tem a defesa, né? Mas abraçar com humanidade esses processos. E quanto antes a gente faz isso, mais rápido eles escorrem, eles se esvaziam, e aí eu consigo
com esse esvaziamento, entrar com o evangelho, com algo novo. Porque se eu fico contendo, aí vira violência, vira agressão. Porque você passa tanto tempo contendo, que quando vem aquilo, vem que nem um vulcão, né? Pum! Você estoura. Quanto antes você entender a naturalidade do seu processo de ter defesa, de ter raiva, de usar a justiça, piriri, pororó, aí vai indo, vai indo. E você vai caminhando naquele mesmo processo e a coisa vai se diluindo. E aí você vai aos pouquinhos, né, curando aí com o evangelho. Nossa, gente, nosso papo, como sempre, muito bom. É tão rápido. Mas ele passa muito rápido e a gente tem um tempo, né? Então, antes de tudo, vamos agradecer aos nossos, né, queridos que nos acompanharam. Olha, gente, nós estamos no estúdio da Comunhão, como falamos, né? Mas se vocês quiserem ter acesso a outros bate-papos, né? Compartilhem também o bate-papo que ouviram hoje. Deem um like, né? Bata no sininho. Escreva para o nosso e-mail radio@comunhãoespírita.com. Nos escute também, né? No Spotify, nos nossos podcasts. E, acima de tudo, muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada, Thelma, muito obrigada, Dani. Dani, você poderia deixar uma mensagem para aqueles que nos ouvem nesse momento? Uma prece? Uma mensagem, um incentivo. Bom, quero agradecer a presença, né? Que eu estou podendo estar aqui mais uma vez, para mim é sempre um presente. E, enfim, dizer a você que possa olhar, né, ressignificar, ler bastante esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ele também em versões em vídeo, em áudio, né, na FEB TV, em diversos lugares que você buscar na internet, para poder dar uma chance a si mesmo, né, para poder ressignificar a relação, né, que você tem razão de sentir a dor que sente, que você tem sempre ali, né, algo que você precisa reconhecer na sua humanidade, se abraçar, mas que existe também um outro lado. Tem o seu lado, mas tem sempre um outro lado regendo. Então, quanto mais a gente conseguir ampliar esse olhar, né, mais paz a gente pode sentir nesse processo. Eu desejo, né, muita paz a vocês nesse momento. Até a próxima. Até a próxima.